Pessoal, bem-vindos de volta ao canal Vesgo Resenha. O canal tem este nome porque eu vou resenhar. A resenha de hoje é sobre um escritor que quase ninguém conhece, Joaquim Maria Machado de Assis. O nosso querido Machado de Assis. Gente, para quem não sabe, Machado de Assis é considerado quase que por todos os entendedores e não entendedores de literatura o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Dos escritores brasileiros, eu confesso que é o que eu mais gosto, tá? Internacionalmente também ele é muito conhecido, tá? Inclusive, se você pesquisar no YouTube Machado de Assis Brasil com Z, você vai encontrar aí alguns youtubers, alguns professores no YouTube que falam bastante da literatura de Machado de Assis, tá? Para quem não sabe, Machado de Assis ele era abolição, tá? Então ele era uma das pessoas que iam contra a escravidão no Brasil. E para quem não sabe também, Machado de Assis era um homem negro, um mestiço, né, descendente de escravos, dono de uma sagacidade, de uma inteligência, de uma ironia que não se via naquela época. Poucas pessoas tinham a capacidade intelectual de acompanhar o que Machado de Assis escrevia. Tanto é que os livros que ele escrevia, as crônicas, os contos, tudo que ele escrevia, tudo vinha sempre com uma alfinetada na sociedade, tá? A gente está falando de uma sociedade que era uma sociedade escravista, né? E ele, sendo mestiço, ele não concordava com isso. Ele dançava conforme a música, tá? Talvez você até esse momento você não tinha conhecimento de que ele era negro. Não acredito que, sei lá, algum professor de universidade ou algum sistema queria esconder isso de você, porque o Brasil não pode ter essa vergonha de um escritor negro. Não, eu não acredito nisso, mas também não dá para negar a omissão tanto de universidades, quanto de professores, quanto de governo, em não relatar isso antes para o povo brasileiro. Quem pesquisava mais, quem ia mais a fundo, acabava sabendo dessa informação. Não que isso também deva gerar algum tipo de discussão, não que isso também deva gerar algum tipo de, sei lá, intriga, como eu já vi muitas pessoas discutindo, é importante ou não é importante, porque antes de ser negro ou branco, ele era um ser humano que não apoiava o que acontecia naquela época, tá? E junto dele haviam muitos outros que também eram contra a escravidão. O livro que a gente vai falar hoje chama-se O Alienista, tá? Da editora MM, essa versão que eu tenho da editora MM. Esse livro ele foi publicado a primeira vez, e aqui vai para vocês verem como é novo esse livro, em 1881, num periódico chamado A Estação. Eu tenho imagens aqui desse periódico, eu vou mostrar ele para vocês. Uma moto acabou de passar aqui, uma 125. Sabe para onde esse cara está indo? Ele está indo fazer uma entrega e depois ele vai curtir, dar like e se inscrever no canal. Faça isso também, eu já volto. Olha aí, pessoal, como eu tinha falado para vocês, essa publicação, O Alienista, vocês podem ver grifado em amarelo ali, ela foi feita, olha a data lá em cima, em 15 de outubro de 1881. Isso foi antes da abolição, tá? E isso foi antes de um país como nós conhecemos hoje, um país democrático. Só lembrando que a democracia veio através de um golpe de Estado esse que foi dado na real, por um triângulo amoroso, mas essa é uma história para outra hora. Agora a gente vai voltar para a resenha. Queria compartilhar com vocês esse achado, tá? Pesquisa na internet depois. A Estação, 15 de outubro de 1881. Logo depois dele ter aparecido na Estação, em 1882, ele foi publicado em um livro, uma coletânea, Papéis Avulsos. E aí era uma coletânea que já reunia outros textos do Machado de Assis. Por que esse texto ele é tão importante? Nessa época, Machado de Assis estava inserido em um contexto no século XIX
em que as pessoas estavam dando muita voz à ciência, onde a ciência estava entrando na sociedade como verdade universal, como algo incontestável. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Bom, passa que o Brasil era um país que carecia de muito estudo, carecia sim de uma sociedade científica mais avançada, mas havia ali alguns problemas. Gente, esse vídeo não é contra a ciência, tá? A minha esposa é uma brilhante mulher da ciência, então eu sou a favor da ciência. O que eu sou contra são os exageros. Mas enfim, voltando ao livro. E esse livro ele fala muito sobre a saúde mental das pessoas. Ele é uma sátira, ele é engraçado do começo ao fim. Ele tem umas peculiaridades que são fantásticas e ele é muito atual. O Brasil já viveu muitos problemas assim com saúde mental, tá? Eu estava dando uma estudada e encontrei, e vocês poderiam pesquisar isso depois, Hospital de Barbacena. Foi um hospital psiquiátrico que ele tinha capacidade para atender 200 pacientes, mas chegou a ter 5.000. Pessoas morriam de fome, pessoas morriam com doenças transmitidas ali dentro, e estima-se que 70% das pessoas que estavam lá dentro não tinham diagnóstico de doença mental. Então era considerado um lugar para você enviar pessoas que não eram aceitas na sociedade pela sua condição social ou outras condições, tá? Tem uma escritora, Daniela Arbex, ela publicou um livro chamado Holocausto Brasileiro, que fala sobre isso. Eu pretendo resenhar esse livro aqui para vocês, tá bom? Mais para frente, talvez daqui algumas semanas, tá? Se der tempo e tudo mais. Então, para vocês verem que esse livro foi publicado em 1881, porém, menos de 100 anos depois, o Brasil vivia um caos na área do tratamento de doentes mentais. Agora vamos ao livro. Esse livro ele é fantástico. É o livro que eu li, que na minha opinião foi o melhor livro do Machado de Assis. Tá? Fala de um homem, um estudante de ciência que se formou na Europa, tá? E aos 34 anos ele resolve voltar para o Brasil. Para a cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. O rei até insiste, pede para que ele fique, mas ele diz que não, porque ele quer vir para o Brasil e ele quer trazer algo novo para o Brasil, que é um hospital. Aliás, ele quer trazer a ciência para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, ele começa a estudar a mente, né? E as pessoas dão muito crédito para ele, porque ele é o único cientista que tinha naquela região. Era uma pessoa inteligente. A gente está falando de um contexto onde o país não tinha uma casta estudantil, onde o país não tinha uma casta de estudiosos, né? Então ele chegou como uma autoridade suprema naquele momento. E as pessoas davam ouvidos a ele e não contestavam o que ele falava, porque era um doutor. Ele tinha doutorado, creio eu, então por isso ele podia ser chamado de doutor. Você, amiguinho, que não tem doutorado e escreve doutor no Facebook, não pode. Mas enfim, voltando a falar aqui do querido Machado, ele é uma pessoa muito metódica e quando ele chega aqui aos 34 anos de idade no Brasil, em Itaguaí, ele está procurando uma esposa. E o livro dá a descrição do tipo de mulher que ele queria. Ele não estava procurando a mulher mais robusta da cidade, não. A esposa dele, a mulher com quem ele casou, era uma viúva chamada Dona Evarista. E eu vou ler um trecho do livro. Dona Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem. Digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista. Era isso que ele procurava na mulher. Estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Além dessas prendas, únicas dignas de preocupação de um sábio, Dona Evarista era mal composta de feições. Longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus. Portanto, não corria risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte. Era assim que... Eu achei fantástico isso aqui, gente. Era assim que ele queria uma esposa. Então, ele acabou se casando com uma mulher de 25 anos, que não era bonita, mal composta de feições, como a gente acabou de ler,
mas era saudável e apta para dar-lhe filhos saudáveis e robustos como ela. Passa que ela não deu filhos a ele. Enfim, é engraçado também, porque você vê que ele não queria se distrair da ciência. Bom, chegando em Itaguaí, depois que ele arruma a esposa, ele arruma também um amigo, o Boticário. Gente, o Boticário não é empresa, tá? O Boticário era como se fosse um farmacêutico, tá? Então o Boticário trabalhava onde? Na botica. Então ele vendia remédio, vendia toda sorte de produtos aí para a saúde e também para outros fins. Então ele convence os vereadores da cidade, com a sua fala robusta, com a sua inteligência, a patrocinar. Aliás, ele convence a cidade da necessidade de se abrir um sanatório, tá? Por que ele se chama alienista? Alienista é o psiquiatra que cuida de alienados, ou seja, pessoas doidas, desequilibradas mentalmente, né? Então naquela época o termo era alienista. Acontece que ele consegue abrir esse sanatório, esse lugar chamado Casa Verde, tá? As janelas eram verdes e ele consegue inclusive patrocínio da veerança, né? E através desse serviço que ele estava prestando à sociedade, o setor público começa a financiá-lo e ele começa a internar as pessoas. Acontece que a ambição por saber desse homem passa um pouco dos limites, tá? Ele começa a internar todo mundo. Em um determinado momento, ele interna um cara que numa festa de uma das festas que teve para ele, de 7 dias de duração, elogiou demais a esposa dele. Ele olhou e falou, esse homem não bate bem. E começou a internar. Chegou um ponto, gente, que mais de 70%, trovão, que mais de 70% da cidade estava internada. Ele saiu ouvindo, vendo o que as pessoas estavam falando e falou, esse é doido. Ele internou um cara porque o cara achava que quando falava as estrelas caíam do céu. Ele internou um cara que se achava um deus. Então ele saiu internando geral, parceiro. Em Itaguaí. Inclusive Itaguaí existe, pesquisem no Google. E aí isso começa a gerar problema na cidade, porque, poxa, toda a cidade praticamente está internada naquele local. Ele então causa uma revolta, né? As pessoas se revoltam contra ele e um dos personagens, um barbeiro, resolve tomar o poder e tomando o poder ele acaba assumindo ali o controle da cidade como autoridade e tem muita confusão nesse meio, morre gente, vai gente presa e passa que depois a coroa, né? A gente está falando do período monárquico, a coroa retoma esse poder e devolve o poder aos políticos locais e eles fazem uma votação. O alienista ele diz que ele vai tirar todo mundo que está internado, tá? Porque ele enxerga que aquelas pessoas não são doidas, tá? E ele passa a procurar outro padrão de loucura na cidade. Então quem ele considera louco agora? As pessoas que são honestas. E tanto é que quando eles estão fazendo uma votação, ele diz que ele não vai mexer com os vereadores, mas tem um vereador, o Galvão, que diz não, nós somos cidadãos comuns, né? Não é porque temos um cargo que somos melhores que os outros. Ele observa essa atitude do Galvão e fala, esse homem precisa ser internado. Interna o Galvão, ele interna a mulher dele, ele interna o melhor amigo dele, até que chega um momento em que ele começa a descobrir um outro padrão de loucura, tá? Ele começa a ver que talvez essas pessoas não sejam tão loucas quanto ele pensa. Então, mais pro final, e aqui vem um spoiler, ele reúne uma assembleia. E essa assembleia, ele começa a questionar quais são os erros que ele comete. E as pessoas dizem, não, o senhor não comete nenhum erro. E ele começa a refletir sobre isso. Antes de eu finalizar esse ponto, uma parte muito interessante, só para vocês verem como ele começou a perseguir um padrão que é considerado correto, um certo rapaz vai até a casa dele para avisá-lo de que estão querendo fazer um motim contra ele. Ele fica muito agradecido, ele acha até importante o rapaz ter ido até lá, mas depois de analisar esse rapaz e ver que esse rapaz agiu de forma honesta, ele prende o rapaz na casa de loucos. Bom,
para vocês verem como o negócio estava tenso. Passa que ele, depois de consultar aquela assembleia, onde o foco era saber das atitudes dele, ele se interna. Porque ele viu que os loucos de verdade não eram loucos. E os honestos e que tinham padrões morais, diferente dos primeiros prisioneiros, também não eram loucos. E ele começa a procurar loucura nas atitudes dele. Bom, ele se interna e o livro fala que ele acaba morrendo internado. Gente, esse foi o resumo muito simples, muito pequeno, muito sucinto desse livro. Esse livro ele rende comentários e discussão para horas, porque é um tema muito atual. E a gente pode trazer isso para o nosso dia, para o nosso cotidiano. A questão da ciência, a ciência sim é importante, muito importante. Mas a ciência também tem limites. E homens, cientistas, são pessoas comuns. E cientistas também mentem. Não estou falando aqui que todo cientista é mentiroso, não é isso. Só estou querendo dizer para vocês que tudo tem limite. E que nós devemos estudar todas as coisas, tá? Você vai encontrar na internet, tanto no YouTube quanto trabalhos acadêmicos, muitas coisas sobre esse livro, e eu recomendo para vocês que vocês leiam estudos mais robustos sobre ele, tá? Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, R$10 eu paguei nesse livro num sebo. Então não tem por que vocês não comprarem, leiam, tirem as próprias conclusões, estudem um pouco esse tema, eu garanto que vocês vão gostar, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez, que o Senhor Deus os abençoe, e não se esqueçam de se inscreverem, darem like, curtirem e compartilhem com quem vocês gostam e também com quem vocês não gostam. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.